sou ambiente. Eu passei aí no grupo aí, tinha o pessoal que já tinha compartilhado isso de semana passada, mas eu coloquei aqui agora, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai pegar alguns pontos do que a gente falar. Semana passada eu fiz uma geral sobre os direitos humanos, e aí a gente vai continuar. Tá, foi que a gente não conseguiu. Aqui estão todas, professor, que na semana passada eram 30, né? né? 15 então, sim, estão os 30 aí. Deixa eu só confirmar, acho que porque essa é a que eu uso, acho que estão os 30 aí, tá? Trabalha até semana que vem? E... Juba, né? Casal. Para mim, a questão de avaliações, eu nem daria. Para mim, a avaliação, acho que a presença profissional, ela precisa. A presença já é. São duas notas. Eu já conto a primeira nota e já conto com a presença. Já é a primeira nota que eu dou. Já se dividiu um trabalho. Alessandro, isso aí. Alessandro é o apelido. Alex. É Alex. É porque tá com dois S. Augusto. Esse bonitão. Cadê? Aonde? Ainda? Tá chegando? Peraí. Tá precisando trocar. Leandro, você pra mim aqui no WhatsApp fala a mesma coisa. Nem tenta te falar. Dos talha. Tá de plantão hoje. Tá de plantão. Ele é jardineiro. A pior da noite. Já pode pegar. A pior da noite. Ajuda ele. Desce. Teologia, né? Agora tem as piadas. Essa matéria não tem? Tem. Seminário? Piadologia? Pra ser pastor tem que fazer essa matéria. Piadas ruins. Ah, então vai ficar lá do celular. É o pastor do celular. Tem dois, Não vou levar a piada ruim, três. não uma piada boa. Gustavo e Eu só faltei a disciplina de descansar com o nome de Deus. Eu deveria ter feito, eu me arrependo de não ter feito. Às vezes para quebrar um gelo ajuda. Hoje faz falta, né? Grupo prega e ensina dessa linha aí. A teologia está sentado nessa cadeira. Douglas No carequinha. Qual deles? Qual dos carequinhas? Tem três. Érica. Carequinha. Várias aulas Não, eu tava suspeita de Joel. mais outra careca aí, né? Mais outra careca aí. Deixa ele com de bronca ali. Ele é pelão, que é herói da resistência, rapaz. Herói da resistência. Eu tenho fé. Leonardo de Souza Costa. Você é irmão do pastor Silas? É irmão do pastor Silas. Lucas Rodrigues. Marcos Augusto. É porque eu estou falando o nome todo. O nome dele é aqui, Marcos Augusto Duarte. É o Duarte. Marcos Vinícius. Ele só chama de apelido, é Cachoeira de Unção, Marreta do Inferno. Passarinho fugindo. Passarinho fugindo. Cachoeira de Unção, é. Rodrigo Pacheco. Rodrigo é o carecão. Ah, o grandão. O carequinha é Douglas e o careca. Sou o careca do meio. Careca do meio. careca médio. Essa igreja É o Latandim. Douglas é meio alfarroto. Eu já estava começando a pensar também.
vocês pensarem a partir de esporte, um tema qualquer que a gente tem falado aqui, você faz uma pergunta. Se isso é uma coisa mirabolante, não. Uma coisa existe. Eu trabalho com escola bíblica, então eu quero fazer uma aula sobre isso. Eu quero mesmo que você elabore uma proposta. De preferência, quando você tiver que separar em três. Mas eu estou em dúvida. Não tem esse peso assim, você vai reunir os grupos que bate-papo, vai conversar com os grupos. Então, usem a criatividade de vocês para entregar na semana que vem. Isso é nada muito. Eu preciso é que eu consiga perceber que você conseguiu entender como que deve, como a parte do Evangelho, fazer uma integração das questões. Isso importa, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. A gente falou na semana passada sobre direitos humanos e a gente deu uma geral, né? A gente falou de modo bem geral, né? Apontei, por exemplo, que a Bíblia ela não vai, obviamente, tratar diretamente, falar sobre direitos humanos, porque senão a gente estaria diante de uma questão anacrônica, porque os direitos humanos, como direitos humanos, ele vai surgir a partir de 1948, né? Mas a gente vai perceber que tudo aquilo que é defendido nos direitos humanos está claramente expresso na Bíblia, né? Claramente expresso na Bíblia, né? Os direitos humanos. Eu até falei na questão quando a gente trata, eu gosto muito de trabalhar a questão do profetismo, né? Quando você trata a questão do profetismo, você vai perceber em vários profetas uma preocupação de discutir questões que estão diretamente atreladas à questão de direitos humanos, né? Então, é bem interessante, né, que os profetas eles trazem isso como referencial, né, como marca fundamental. Até cheguei a comentar, tem 2 livros que eu gosto bastante, um do Russell Shedd, que ele fala sobre a questão social dentro do profetismo, e ele vai dizer, se você for pegar a mensagem profética, né, mais de 80% da mensagem profética ela é uma mensagem de cunho social, e se a gente for aprofundar mais, a gente vai ver que grande parte dessas questões que se voltam a partir da questão social no profetismo, ela vai abarcar essa questão que são os direitos humanos. Né? Até interessante, porque quando a gente lê lá em Amós, quando Amós fala sobre as famosas vacas de Bazã, né? Que ele vai falar sobre ela, onde ele está falando sobre as mulheres dos poderosos da cidade, que num dado momento elas acreditavam que mesmo seus maridos sendo injustos, que elas não pagariam por essa injustiça, que elas não teriam nada a ver em relação a isso. Né? E aí Amós chama a atenção, né? Ele vai inclusive chamá-las de vacas de Bazã, vai dizer, não pensem vocês, né? Porque você sabe muito bem da onde vem a sua roupa luxuosa que você usa, da onde vem todo esse luxo que você tem, você sabe qual é a origem dele. Né? Então não adianta achar que por isso você, mas quem faz é o meu esposo, não sou eu. Não, você sabe de onde vem e você acaba sendo conivente. Então, na mensagem profética, a gente vai encontrar muito da questão dos direitos humanos. Né? Então, se a gente fosse aqui dissecar, né, na questão de Israel, estudar as instituições do Israel antigo, a gente vai ver também muitas vezes, muita presença da questão daquilo que é direito humano. Mas como eu falei, a Bíblia não vai apresentar com essa fala, porque chamar de direitos humanos, ela tem um contexto temporal. Né? O seu contexto temporal é a partir da Carta de Direitos Humanos, assinada em 1948, chamado Pacto de San José da Costa Rica, né? Que é o pacto que determina aí a Carta dos Direitos Humanos. Então a gente hoje vai dar uma olhada. Eu quero destacar alguns pontos, e aí eu coloquei aí no grupo. Você pode acompanhar. Eu quero destacar uns pontos que a gente pode pensar, já até ajudando, né, na questão de trabalho, como que em alguns desses pontos que a gente vai destacar, a igreja pode estar aí interferindo, né? Bom, aí no artigo 1º lá, o artigo 1º, né, ele diz, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência
e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Né? Então, aqui, esse primeiro artigo aqui, né, todos os seres humanos nascem livres, né? Então, nascem com liberdade. Então, a liberdade é um direito, né? É um direito humano. Então, aqui ele vai chamar a atenção em relação a isso. Né? A vida, né, a própria vida, ao dizer que todo ser humano nasce, né, o nascimento é um direito à vida também como direito humano, a liberdade como direito humano e a igualdade como direito humano também aí. Né? Então todos os seres humanos nascem iguais nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Né? E são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. E essa ideia do espírito de fraternidade é uma ideia que dialoga diretamente com o Evangelho. Né? A gente poderia muito bem modificar aqui, né, a palavra fraternidade pela palavra solidariedade, pela palavra comunhão. Né? E até eu gosto muito do texto de Paulo, quando Paulo fala sobre a igreja, lá no capítulo 12, né, de 1 Coríntios, quando ele está falando sobre a igreja, ele compara a igreja com o corpo, na qual ele chama a atenção dessa questão da solidariedade. Né? Então, a ideia da solidariedade, né, que seria aqui a fraternidade, ela está diretamente atrelada ao Evangelho. Né? A própria questão da liberdade está atrelada diretamente ao Evangelho. Né? E inclusive, no uso dessa liberdade, né, que o homem acaba caindo, né? Eu não vou discutir os limites dessa liberdade, porque cada um vai acreditar dentro da sua questão. E eu particularmente acho que eu acho uma discussão importante, mas não vital, não fundamental. Mas dentro daquilo que cada um, e ninguém, agora, que há uma liberdade, ninguém discute. Né? Pode-se discutir os limites dessa liberdade. Discutir os limites da liberdade é um outro ponto, uma outra questão. Agora, que há essa liberdade, ninguém vai discutir, não se discute. Né? O quê? A discussão? Eu acho válido, eu acho válido conhecer, discutir. Eu acho válido aprender. Eu não sei se eu acho válido ficar debatendo, que eu acho que a gente acaba perdendo tempo com coisas que eu particularmente acho mais importantes. Eu acho que a gente tem que ficar clara a questão da queda e a questão da salvação, ela tem que ficar muito clara na nossa cabeça, né, de que nós somos salvos pela graça de Deus, né, e que Deus, da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia, no seu infinito ser que é justo, não é? Ele vai agir como a sua lei diz que deva se agir. Não é? Acho que isso é importante se observar. Agora, a discussão, eu particularmente acho bacana para quem gosta, estimula, inclusive. Né? Quando eu fazia coordenação de seminário, todo o curso de férias, eu sempre trazia o curso de calvinismo, arminianismo e universalismo, para todo mundo aprender, que eu acho que independente daquilo que você, da posição que você defina, que você acredita, acho que você tem que conhecer. Eu sou calvinista, sou da perspectiva de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Sou de Jesus de Nazaré. Eu não me rotulo, cara, até porque, rotulação, porque você citou aí que somos salvos pela graça. Isso, então. E não significa que o arminianismo não veja que você é salvo pela graça também, não. Por isso que eu estou dizendo, por isso que eu não me defino. Não, por isso que eu digo que eu não me defino, porque eu acho que a gente vive uma coisa, um radicalismo muito grande, que se você diz que você acredita assim, você é isso. Se você diz eu sempre digo, eu não sei se eu devo, mas eu uso eu tenho muito na minha vida a frase não sei se eu devo nem falar, né, mas enfim, da música de um poeta,
né, que ele diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tá? E entendeu? Eu prefiro ser essa metamorfose. Obviamente que eu tenho as minhas convicções, né? Tem questões que são convicções. A entender por quê? Se alguém vai pregar sobre a salvação, né, da ideia do assunto, tipo assim, se eu vou falar sobre fé, eu acabo tendo uma opinião sobre aquilo, né? Então, é o que eu estou dizendo. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho que quando você assim, eu acho que quando você vai falar sobre a salvação, quando você fala sobre a salvação, assim, ao falar sobre a salvação, eu vejo aquilo que eu acho que tem de positivo em cada uma das questões. Só não sou adepto mesmo do universalismo, ponto. Mas eu acho que eu vejo coisas que me interessam e eu entendo e eu acho que a teologia calvinista vai num sentido legal, como também vejo questões do arminianismo também que vai pontuando. Entendeu? Só não sou universalista, entendeu? Eu não vou dizer assim ainda, porque eu jamais acho que o universalismo é uma heresia. Mas a graça é irresistível, não sei o quê. Aí quando você vai estudar essas questões, você vai aprendendo que na perspectiva calvinista tem algumas coisas. Sim. Por isso que eu acho que é válido você conhecer. Então você pinça aqui, pinça ali, e rotula não. Eu tenho amigos meus calvinistas, às vezes acham que eu sou arminianista e vice-versa. Arminianista acha que eu sou calvinista. Não, isso que eu ia falar. E um cara que está ali, o centrão da história, não existe isso? O quê? É uma galera. Então, é o que eu estou falando. Eu estou no equilíbrio. O que eu vejo de positivo no calvinismo eu utilizo no que eu acredito, e o que eu acho positivo no arminianismo também. Eu estou falando, eu só não sou universalista, entendeu? Embora às vezes a gente é tentado a ser universalista, mas o universalismo eu entendo como uma heresia, entendeu? Então, não tem como, embora você seja tentado, né, a cair para o universalismo, mas eu acho que é uma heresia total, não tem como não. Mas a gente é tentado a cair no universalismo, tá? Mas, ponto. Então, fundamentando que nossa aula não é de teologia da salvação, não, sem problema nenhum. Eu não me furto de falar de nada não, só que eu estou dizendo, só não debato. Porque eu acho que eu respeito que cada um acredita, entendeu? Só não vem me dizer que a salvação é por mérito, que aí, entendeu? Exatamente. Vamos lá, o artigo 2, né, o artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, que se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Aqui nesse primeiro ponto, né, ele está chamando a atenção, e a gente vai ver aqui na questão dele, vai dizer: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Aquilo que a gente falou, que o direito humano ele é um direito de todo ser humano. Né? Ele não vai qualificar o ser humano, ele não vai dar qualidade ao ser humano. Esse ser humano aqui ele é um cidadão de bem, então ele tem direito humano, aquele outro ele é um criminoso, ele não tem direito aos direitos humanos. Não, direitos humanos ele abarca todo cidadão, né? Todo indivíduo. A gente semana os países são isso, são signatários, tá? A gente falou na semana passada bem exaustivamente na questão do Estado, do papel do Estado, né, da importância do Estado, para o papel que o Estado ele desempenha, e quando a gente viu na questão do papel que o Estado desempenha, a gente vê que o Estado ele é protetor dos direitos humanos. Falei para vocês, a gente viu aqui na Constituição brasileira, está claro lá
que o Brasil que o Brasil, como signatário dos direitos humanos, o Brasil é protetor dos direitos humanos, está expressamente na Constituição, né? Então é importante a gente observar que eu estava chamando a atenção na semana passada. Os direitos humanos ele não é nenhum problema. O problema não são os direitos humanos. A gente não tem o que se discutir, o que se discordar em relação aos direitos humanos. Até porque o seu direito de discordar dos direitos humanos é o exercício de um direito humano. Entendeu? Que é o exercício é a sua liberdade de consciência que ela não deve, ela tem que ser respeitada. Então, quando você expressa a sua opinião, muitas das vezes contrário, né, você está expressando um direito humano, mesmo que você não consegue fugir dele, né, porque a gente vai evocar exatamente esse direito da gente poder se expressar, que é um direito humano. Tá? Então é fundamental a gente ter isso em consciência, porque para a gente não ficar correndo o risco de ficar, né, dando aí, batendo cabeça e dizendo, o direito humano isso, direito humano aquilo, direitos humanos aquilo. Não, os direitos humanos é um conjunto de leis que ele não tem vida própria. Ele não tem vida própria. Né? Ele é aplicado. Né? E quem é responsável? Quem é o responsável pela sua proteção? O Estado. Né? Então, o Estado, como protetor de direitos humanos, ele deve cumprir esse papel de proteger. Tá? Então, aqui ele vai chamar a atenção para isso, de que todos os seres humanos, independente da sua condição, né, eles estão, né, eles vão estar protegidos por essa declaração. Aí no 3, ele vai chamar a atenção, ele vai falar sobre todo ser humano ter direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Falamos sobre o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Né? Então, quando a gente fala de segurança pública, ela é um direito humano. Né? Então, ela é bem expressa aqui nesse terceiro artigo. No 4, né, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. É importante a gente observar, por quê? Porque em muitas situações, esse aqui, aí eu quero chamar bastante atenção para ele, esse artigo 4º ele é violado, muitas vezes. Né? A gente vê aí, quando a gente vai, às vezes, observa algumas situações e aí pensando na gente mesmo, né, no nosso país, no interior do Brasil, principalmente na região norte e nordeste do país, a gente tem muita situação dessa de escravidão, né, e de servidão, que a gente chama hoje de escravidão contemporânea, né? A gente chama de escravidão contemporânea. Né? Situações. E a gente tem que ficar atento, por quê? Porque muitas vezes, e aí é uma questão. Esse eu acho uma questão que a igreja precisa ficar atento, porque muitas das vezes os chamados representantes da igreja, eles têm, muitas das vezes, se colocado favoráveis a determinados projetos que facilitam esse tipo de coisa. Né? A questão da escravidão contemporânea, da servidão. Né? A gente tem visto alguns projetos, né, que às vezes tramitam dentro do Congresso Nacional, e que a chamada bancada evangélica muitas das vezes tem sido omissa em relação a isso, e muitas das vezes não só omissa, como muitas vezes também contribuindo, né, ficando ao lado daqueles que defendem. Né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da famosa bancada BBB que existe no Congresso Nacional. Já ouviu falar da bancada BBB? Não? Quem nunca ouviu falar da bancada BBB? A bancada BBB é a bancada formada da bancada do boi, que seriam, né, os ruralistas, né? A bancada do boi, a bancada da bala, que seria o pessoal da segurança pública, e a bancada da Bíblia. Né? São 3 bancadas que se unem fortemente para passarem projetos de leis favoráveis a esse grupo. Então, por exemplo, é o que eu estou dizendo, a bancada da Bíblia está associada a grupos que, em algumas situações, são favoráveis a esse tipo de questão, né, de facilitar, ou que a gente deve trabalhar para dificultar a questão da escravidão. Né? Da segurança pública. É o pessoal mais voltado voltado na segurança pública. Tal. Assim, não é problema nenhum ter formação de blocos dentro do Congresso Nacional, porque a gente precisa lembrar bem, o Congresso Nacional ele é dividido em
em duas representações, né? Uma representação que é a representação da sociedade, que é a Câmara, né? A Câmara é a representação da sociedade, então a Câmara Federal, cada um elege aqueles que para representar isso é legítimo. Tá? E você tem o Senado, que é a representação do Estado. Né? O Senado Federal, eles estão ali para representar o Estado. Né? Então, por exemplo, cada Estado tem direito a 3 senadores, né, da República, né, com mandatos de 8 anos, e cada eleição você tem uma eleição quando você troca 2 senadores e outra eleição você troca 1. Então, de 4 em 4 anos está havendo a troca desses senadores, mas os senadores são representantes do Estado. Por isso mesmo que o mandato deles é de 8 anos. Né? Que a ideia é conseguir manter, de certa forma, uma votação. Então, assim, é legítimo a gente ter os grupos, né? Os grupos fazerem suas defesas, porque a Câmara é a representação da sociedade, então todo mundo que puder ter a sua representação na Câmara, ok. Né? Não tem nada de ilegítimo nisso, não. Né? O ilegítimo vai ser quando, em algumas situações, a gente se posicionar em coisas que são contrárias ao Evangelho, né? Coisas que são contrárias aos direitos humanos, aí a gente começa a ter um problema. Mas enquanto não se relaciona a isso, é um direito que se tem. Tá? Então, aqui ele vai chamar bastante atenção nessa questão do ser contrário à questão da escravidão. Então, é bom a gente ficar bem atento. Quem depois quiser aprofundar, é só ir lá, faz uma pesquisazinha lá na internet, coloca lá e procura, né, sobre a questão de escravidão contemporânea, né, como é que a galerinha volta, que vocês vão conseguir encontrar muita coisa lá falando sobre isso. Tá? No artigo 5º ele vai falar sobre a questão da tortura. Tá? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Tá? Então, ninguém pode ser submetido à tortura, não pode ser submetido a tratamento ou castigo desumano ou degradante. Aqui é um outro ponto importante também que a gente precisa refletir, né? Porque às vezes a gente em nome do nosso sentimento que existe dentro de nós, que é o nosso sentimento de vingança, né? Por que eu estou falando vingança? Porque uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Né? Justiça é uma coisa. Ponto. Vingança é outra coisa completamente diferente. Como é que eu consigo definir qual é a diferença entre vingança e justiça? E justiça é muito claro. O que é justiça? A lei diz isso. A lei diz assim, ó, fez isso, o cidadão vai pegar 6 anos. A justiça o cara fez aquilo, ele vai pegar 6 anos. Só que muitas das vezes a gente não quer que pegue 6 anos. A gente quer que pegue 6 anos, a gente quer que pegue 12, 18, 24, a gente quer que... Né? E às vezes quando o indivíduo paga, ele vai, paga a sua pena, né? E depois que ele paga a sua pena, a gente continua execrando o indivíduo. Né? Por quê? Porque a gente não entende que se ele foi para a cadeia e ele pagou dentro da justiça, né, a sua dívida com a justiça foi feita. Né? Aí mas aí a gente não quer só que se faça a justiça, a gente quer ver sangue. Né? Então a gente quer ver que a coisa vá além daquilo que é justiça. Consertar algumas coisas. Quando você vai estudar essa política de segurança pública em outros países, você vai ver que o cidadão sofre muito. Sim. Nos Estados Unidos, o cara ele foi lá, pagou o crime dele e tal. Quando ele sai, ele volta para a sociedade, ele tem dificuldade para ter emprego, Sim. tem uma série de limitações. Porque a gente tem... Mas eu concordo com você que a gente tem esse sentimento. Eu até falei para você semana passada, tem um texto, depois quem quiser pode ler, né? Alguém que for do direito deve ter lido já. As primeiras formas de reações a um crime. Né? Então, no texto, o autor ele vai discutir como que determinadas sociedades reagem, quais são as primeiras reações de determinadas sociedades
quando acontece um crime. Até falei que tem sociedades que, se acontecer um crime e ela não consegue encontrar o criminoso, ela pega o primeiro que vier e a sociedade se vinga nele. Entendeu? A sociedade vai lá e vai se vingar nele. Porque quer a vingança. Por isso que a gente precisa ficar atento por essa questão de quando que a gente, às vezes, em nome da justiça, às vezes a gente pode extrapolar. Volto a dizer, gente, a gente às vezes querer vingança, isso está dentro do nosso coração. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não está dentro do nosso coração. Só que a gente precisa entender que ou a gente se estabelece como uma sociedade vingativa, e aí vamos voltar. E parece que a sociedade vingativa não resolveu o problema. Né? A lei de Talião não resolveu o problema. Né? Maluco chegou, deu um portão nele. Tipo, o policial, não, nele não, depois ele tava tão perto. O cara só falei, meu Deus do céu, cara. O cara tomou um brochadão do nada. Só pra parar de ser curioso. Só pra parar de ser curioso. Parar de ser curioso. Então a gente só ter essa questão, né? Até porque às vezes esse sentimento a gente acaba, às vezes ele é tão forte que a gente acaba às vezes traduzindo ele em cântico, nossos cânticos, né? E faz sucesso, né? Faz sucesso. Achar algum culpado, vai ser o capaz, vai ser o Simon, The Voice, um coroa, 50 e poucos anos, foi cantar lá, foi contar a história dele, ficou preso por 37 anos, porque ele não cometeu, que recentemente fizeram DNA, conseguiu fazer exame de DNA, foi coletado na época, provar que não era ele, que na época ele não tinha recurso para defender, para provar que ele estava em outra cidade, longe pra caramba do local do crime, ela foi estuprada, 37 anos, cara, pegou 37 anos. Aquele filme, aquele filme A Espera de um Milagre, ele é A Espera de um Milagre mesmo, né? Ele trata bem essa questão, né? Aquele do rapaz que, na verdade, foi defender a criança e ele é acusado de ter estuprado a criança e ele é levado até a última consequência do caso, a pena de morte, né? Então, por isso que às vezes a gente, às vezes no calor, às vezes a gente vai defender pena de morte é muito complexo, né? Porque às vezes você pode estar tirando a vida de alguém e depois você descobrir que aquela pessoa ela era inocente, e aí, né? Aí não tem volta mais, não tem maneira mais de você voltar. Né? Então é importante ficarmos atentos em relação a essa questão da vingança. Tá? Bom, vamos lá. A questão da tortura, casamento desugano e tal. O direito de ser reconhecido como pessoa, que pode falar. Porque não se aplica o artigo 5 da Constituição para esse tipo de cidadão. Então, assim, você às vezes vê policiais ele entram para salvar o cara estava sendo já estava para morrer no tribunal de tráfico. E dentro dessa questão, quando esse cidadão ele é resgatado, mesmo ele sendo conivente com o tráfico, o Estado tem a obrigação de proteção? Sim, tem. Porque o Estado é protetor da vida. Ele tem o direito, que é o que a gente chama da violência legítima, que é de tirar, cercear a liberdade dele. O Estado vai ter esse direito de cercear a liberdade dele, de puni-lo cerceando a sua liberdade. Mas de proteger a vida, ele tem o direito. Por isso que ele não pode. Se o policial prendeu, ele pode espancar, torturar. Ele não pode espancar, não pode torturar. Até a questão da pena de morte também, né, favorecendo isso, também não seria assertivo. Até porque o último do Brasil, depois foram ver que foi errado. Pé de Macaé, na prisão de Macabu ali, a última pena de morte que houve no país, né, antes do decreto, foi uma causa injusta. Ou seja,
Então, se a gente não acreditar nisso aí, nesse direito, não vai ser assim. Também vamos ver. É importante nessa questão da tortura, da defesa, né? Porque a gente... Depois, se vocês quiserem, procure a história de um pastor chamado Anivaldo Padilha. Ele até é pai do cara que foi ministro dos transportes, Eliseu Padilha. Anivaldo Padilha, um pastor metodista, eu acho que ele é metodista. A história dele, é um pastor que foi torturado na época da ditadura. Depois eu vou dar uma olhada, eu tenho todo o depoimento dele, porque a gente ia fazer uma semana teológica há uns anos atrás, e a gente tinha o convidado e ele me mandou um material com o testemunho dele. Mas é bem interessante, porque ele era um pastor na época da ditadura, e quem foram seus delatores foram pastores que foram entregá-lo. Foram pastores que foram entregá-lo para ser... Agora eu vou te contar um segredo aqui, ó, vou iniciar. O pai desse aqui, ó, botar o pessoal lá para ser torturado. Então todo mundo faz. Eu lembro que meu pai falava, nos últimos 10, 11 anos, que na época da ditadura, muitos ditadores, pastores e tal, eram levados para alto mar, com o braço amarrado e jogados na mão de pedra. Era a pena de morte. Mas ele me contava a história do vídeo. A justiça era feita assim. A história. O próprio Caio Martins tem uma história bem rica em relação a isso, né? Niterói tem muita história em relação a essa questão. Né? Mas a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, Tem isso aí. essa história aí, você está falando, tem quanto tempo? da ditadura no Brasil. A ditadura no Brasil durou de 64 a 85. Então, a gente ainda... o Brasil, a ditadura no Brasil foi de 64 até 85. Cara, 85 para cá são 85, 95. Não é um tempo muito grande para ter se livrado ainda disso, não. Historicamente, não é um tempo grande de ter se livrado disso, não. A gente tem muito resquício ainda da questão da ditadura, muita coisa. Tanto é que a Dilma, que foi presidente da República, ela até teve a polêmica, né, na questão da votação do impeachment dela, quando o Bolsonaro ele foi votar a favor do impeachment dela, e ele diz assim, ó, em nome do Coronel Brilhante Ustra, né? Tinha muita gente que não sabia quem era o Coronel Brilhante Ustra, mas quem conhece a história... E ele torturou, assim, as torturas que se conta em relação a ela foram coisas, assim, bem pesadas, né, em relação à questão da mulher, assim, só para ter uma noção simples, né? Nos relatos de tortura dela, diziam que eles colocavam ratos dentro da vagina dela. Então, tipo assim, foram coisas assim, bem bizarras. Uhum. As torturas com ele, né, as mais pesadas, se estenderam por 22 dias. Enrado, Anivaldo levou socos, pontapés e choque elétrico, sobretudo na cadeira do dragão. Um trono revestido com chapas de metal, onde o preso era colocado nu, por vezes molhado, para potencializar os efeitos da corrente elétrica. Na prisão eu conheci o lado pior do ser humano, contou. E é onde o ser humano está livre para praticar o mal. Não tem nenhum limite, nada que o impeça de praticar o mal. Ao mesmo tempo, lá, eu conheci o lado mais sublime do ser humano, a solidariedade. Depois de uma lida mesmo no testemunho dele, que tipo assim, é uma coisa bem bacana assim, da gente ouvir. E aí, quando o Bolsonaro votou a favor, era direito dele votar em relação ao impeachment dela, discordar sem problema nenhum. Agora, evocar alguém que era sabedor, né, que tinha tomado esse tipo de atitude, é complicado. Então, a gente não pode se omitir em relação a isso. Beleza, ó, eu posso apoiá-lo para isso, mas essa fala dele eu não posso me omitir de me colocar contrário, né? Porque senão a gente está fazendo lá como as mulheres lá de Amós, né? A gente está virando as vacas de Bazã, achando que porque não fomos nós, mas a partir do momento que a gente tem ciência, que a gente se cala, né? E é interessante porque Martin Luther King que diz isso.
né? Ele diz assim, o que me incomoda não é o que fazem os maus, né? Ele diz assim, ó, o que me incomoda não é o que fazem os malvados, é o silêncio dos bons. Martin Luther King vai dizer isso, o silêncio dos bons que me incomoda. Né? Então, às vezes, a gente não pode silenciar em relação ao que for, ao que seja. Né? Se tratou de tortura, seja quem for, pode ser alguém que você admire, mas se ele louvou a tortura, né? Se ele fez uma apologia à tortura, a gente precisa repudiar, né? Precisa ser repudiado. Mas o que a gente pode chamar a atenção aí? Ser reconhecido como pessoa e tal. A questão do artigo 7, que vai falar sobre a questão da discriminação. Né? Todos são iguais perante a lei, têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei, todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viola a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Né? Então, a questão da discriminação é importante. Eu não sei se ele vai chamar, eu não lembro aqui, deixa eu ver aqui. Mas nessa questão da discriminação, né, também a gente precisa ficar atento, porque para que não aconteça, né, porque às vezes, infelizmente, às vezes acontece. Né? Não sei se eu já comentei aqui, mas eu ouvi uma vez uma pessoa, cara, assim, uma pessoa, eu digo mesmo, assim, uma mulher temente a Deus, uma pessoa muito temente a Deus, né, muito serva de Deus. Eu até hoje tenho um enorme respeito, uma enorme admiração, mas por ignorância, em um determinado tempo, era uma pessoa que se demonstrava uma pessoa completamente preconceituosa, no sentido racial, né? Eu lembro que uma vez a filha dela estava namorando um rapaz negro, ela fez de tudo para a filha não terminar o namoro com esse rapaz. Mas tem tempo que ele dizendo assim, não é preconceito. Era assim. Não é que não era assim. Hoje, até quando às vezes a gente conversa, ela até hoje entende, fala, não, hoje eu entendo que realmente era assim. Né? Mas, e a gente às vezes não está livre, não tá livre de às vezes cometer principalmente no que tange a questão da discriminação racial. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado mesmo, muito cuidado. Porque a questão racial, embora muita gente ache, queira teimar e dizer que não, mas a questão racial ela é muito pesada no Brasil. Ela é muito pesada no Brasil. Quem é que eu tive no sul do país, estive em Gramado, cara. Tipo assim, eu lembro em muitas situações, eu entrando no restaurante em Gramado, e as pessoas, assim, até hoje eu lembro da cena, a mulher assim, ela meio me olhando, tipo, sabe quando a pessoa está olhando assim, esse cara vai fazer, esse cara vai entrar aqui? Esse cara vai entrar aqui? E tipo assim, eu entrando e ela meio que, com o olhar, meio querendo dizer, pô, não é teu lugar aqui. Né? De onda, naquele dia, eu falei, cara, eu vou gastar, depois eu fico vendo meu rim, mas eu vou gastar aqui só de onda também. Né? Só de onda. Mas você vê a questão da discriminação. Discriminação claramente ela acontecendo. E às vezes a gente até a gente precisa ter cuidado, porque a gente fala assim, mas sempre foi assim e tal. Mas o que sempre foi assim não significa que que quando a gente tome consciência daquele ato, que a gente vai se manter naquele ato. Eu sempre digo, assim, eu acho muito que a gente precisa refletir, porque a gente vai ensinar as crianças sobre pecado, né? Você vai ensinar as crianças sobre pecado. Aí quando você quer personificar o mal no pecado, a gente vai lá e personifica com preto, né? Pode parecer uma coisa boba, mas não é. Por quê? Porque isso ali, de certa forma, vai sempre associando o mal, né, a coisa mais negativa, ao preto. E aí isso vai gerando, entendeu? Vai gerando. E não o Brasil é um dos países que mais discrimina no mundo. Né? A gente foi o último país a abolir a escravidão.
Né? A gente foi o último país a abolir a escravidão. E é interessante, todo mundo conhece aquela música que é fantástica, como é que é? Eu não, caraca, como é que eu tô tentando lembrar em português como é que é a tradução da música? Que seria mais ou menos não seria Irresistível Graça. Ela canta muito em várias canções em filmes americanos, está sempre aparecendo a música. Isso, Incrível Graça. Incrível Graça, exatamente. Ela é um cântico, né? Ela é um cântico dos escravos africanos, dos escravos americanos, né? Eles que entoavam esse cântico, né? E virou um cântico que é Incrível Graça, né? Que é um cântico que ela toca, assim, eu particularmente ela me toca muito, né? Eu ouço ela tocar. Como? Uhum. 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 Trabalhavam gemendo melodia. Uhum. Por isso que coisa, mas tu ouve só você falando da questão e você lembrar do cântico, né? Você ouvir a melodia da música vem logo do seu ouvido, tipo, é uma coisa que você vai estudar sobre essa música, você vê que a melodia surgiu antes da letra. Então já tinha uma melodia que era passada e você pega e várias músicas evangélicas são músicas que são música mesmo que são cânticos elaborados contra a questão da escravidão, né? O Luther King, cara, né? O Martin Luther King, que é o pastor que é considerado um dos ícones da luta contra a discriminação, né? Ele faz as passeatas, né? Em 68 em favor da igualdade de direitos civis entre negros e brancos, né? Coisas fantásticas. E a gente está falando de lugares onde havia uma discriminação por lei de que aqui só pode branco, aqui só pode negro, né? Por lei. E às vezes, em sociedades onde a população negra, por exemplo, quando a gente vai falar do apartheid, né, na África do Sul, a população negra ela era imensamente maior do que a população branca e mesmo assim ela era submetida aos brancos, né? Então a gente não está falando de uma coisa que é invenção, que é utopia, não, a gente está falando de uma realidade, né? E a gente precisa ficar atento em relação a essa questão de como que ela ainda se encontra às vezes presente no nosso dia a dia, às vezes a gente ainda fomenta isso, porque quando você vai estudar, né, eu já falei para vocês, né, eu sou pastor na Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, e a história do movimento pentecostal moderno, né, esse movimento pentecostal que surge no início do século XX, é uma história que o grande feito do derramar do Espírito Santo, né, no movimento pentecostal não foi a questão do falar em línguas. Não foi. O grande feito foi exatamente a quebra das divisões raciais que havia entre os americanos, né? O movimento pentecostal começa dentro de um seminário. O primeiro a Azusa Street, bacana. A gente recebeu, quando a gente fez no centenário, em 2011, a gente fez uma semana teológica lá no Centro Evangelístico, né? Na época a gente coordenava o seminário lá do Centro Evangelístico, e a gente fez uma semana teológica, a gente trouxe um pastor da Azusa Street para abrir, veio o coral, eles fizeram a abertura da nossa semana teológica, e ele contando a história da Azusa Street, né, que é a Rua Azusa, que é onde começa o movimento pentecostal moderno. E ele começa com um pastor que era negro, ele não podia entrar em sala de aula, né, como se a gente estivesse aqui
tendo aula agora, e por ser negra, você tem que ficar ali fora. Fica ouvindo ali. Não, vai ficar ouvindo lá fora, mas aqui ele não pode entrar. E a reclusão do Espírito Santo, nesse que a gente chama de pentecostalismo moderno, começa com ele. E isso vai se difundindo, e era interessante, porque o que acontecia é que as igrejas onde o movimento pentecostal chegava, ela exatamente ia quebrando esses paradigmas, construindo, criando igrejas onde as barreiras raciais elas foram jogadas por terra. A grande marca deste avivamento do pentecostalismo é o fim das questões raciais. Mas aí, né, a gente está falando de uma questão humana. Em 1915 a gente vai ter um grupo de pastores brancos que vão se voltar e vão dizer: eu não vou ser liderado por pastores negros. E eles resolvem sair e eles fundam a Assembleia de Deus. Né? Tanto é que no começo as igrejas que hoje são a Assembleia de Deus, elas eram chamadas de Igrejas Apostólicas da Fé, né? Que era uma alusão à igreja da Rua Azusa, que era a igreja apostólica da fé, né? Ou da fé apostólica. E elas tinham um nome. As igrejas que vão ser a Assembleia de Deus, elas têm esse primeiro nome. Né? Mas quando em 1915, quando muda, a igreja brasileira resolve adotar aquilo que os pastores brancos que se voltaram contra esse movimento decidiram, que era criar um outro movimento. Né? Então a gente acaba perdendo essa essência, embora a Assembleia de Deus seja uma denominação onde existe claramente uma democracia racial dentro dela, mas dentro das suas origens, não. Né? Interessante, porque mesmo, né, nas suas origens, tendo uma origem de segregação, né, realmente de discriminação, onde é claro, né, depois se vocês quiserem eu posso disponibilizar para vocês, que é clara a decisão dos pastores brancos. Nós não queremos ser liderados por negros. Tem vários. Por isso que eu estou falando. A Assembleia de Deus, ela tem a Assembleia de Deus, o pentecostalismo em si, né, as igrejas pentecostais em si, ela nesse sentido, ela é uma grande democracia. Ela democratiza bem essa questão racial. Né? Você vai ter pastores negros, lideranças negras sem problema nenhum. Né? Mas tem não, estou falando de modo geral, ela vai ter. Né? Mas tem igrejas que tem igrejas que são pesadas. Né? A nossa foto é negra, é Sandro. E parece que ela descobriu mais. Pastor João, eu ia falar isso aqui. Você vai Pastor João. Esse pastor, né? Eu falava, tem ela. Inclusive, descobriu uma coisa, você é preto, né? Eu descobri isso esses dias, que eu conversando com outros pastores lá, aí ele falou que, inclusive, pastor João, o senhor tem um negro, pastor negro na sua igreja, né? Ele tem? Eu, Gustavo e o Sandro. Sandro é negro. A cabeça do senhor. Isso é bacana, porque é sinal de não ter esse olhar, não é cota, é o olhar do evangelho. Tanto é que nem olha, exatamente, não tem o olhar. Mas que a gente precisa estar atento em relação a essas questões, porque às vezes elas aparecem, às vezes é de maneira sutil, né? Às vezes não é muito clara, mas às vezes aparece dentro das sutilezas. A gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Deixa eu ver mais o que a gente pode estar destacando aqui. Um outro ponto, depois vocês podem ler, mas eu queria chamar a atenção também, que eu acho que é fundamental, nessa questão da dignidade, né, também um direito que eu acho interessante da gente poder estar atento, né, na questão da dignidade, é a questão do direito à moradia. Né? O direito à moradia é uma outra questão importante. A gente tem visto a igreja ela se envolvendo, né, nos últimos tempos com evangelização de pessoas em situação de rua, né? Mas eu acho que é um tema bem interessante, bem importante a gente ficar atento também, né, nessa questão do direito à moradia, porque o direito à moradia, ele não é questão só ter uma casa, né? Ter uma casa, mas ter um lugar digno, né? Onde um ser humano possa estar vivendo de forma digna, né?
Eu já tive a oportunidade de estar em lugar, de estar dentro de casas que eram casas e tal, mas você não eram moradia digna, né? Eu já tinha comentado com vocês, em 2013 eu tive numa missão de curto prazo no Peru. Eu fui trabalhar num campo de. Na verdade era um campo, seria um campo de. Não é bem refugiado, como é que ele esqueci o nome. Mas era um. Não. O nome sumiu. Mas era um lugar onde mulheres que eram abandonadas pelos seus maridos iam viver com seus filhos. Então, era assim, eram famílias aonde você tinha a ausência da figura paterna, né? Então, assim, você ia lá, a maioria, assim, a esmagadora maioria das famílias não tinha essa figura paterna. Né? Não tinha questão do mal. E algumas tinham que acabava, às vezes, acontecendo das pessoas lá, né, contraírem outras relações, mas lá acontecia muito, porque tem uma questão de casamento bem complexa lá no Peru, que é assim, o cara casou, se ele resolver que ele vai largar a família e vai casar de novo, é fácil para ele poder fazer isso. Né? As regras, as leis do Peru acabam facilitando isso. Então é muito comum, né, os homens não terem muito comprometimento com a questão da família. Né? Então não ter esse compromisso. Então, nesse lugar que a gente foi evangelizar, ele era assim. Então você entrava nas casas, assim, era uma coisa que você perguntava assim, cara, como que pode uma pessoa viver numa situação dessa? Como é que pode? Todos os dias a pessoa está vivendo em lugares, assim, casa que não tinha nenhum contrapiso. Era terra batida mesmo. Terra batida. Né? Eu lembro que cheguei num lugar que o que era o sofá para sentar eram tijolos e uma tábua, e eles, acho que a moça fez tipo como se fosse um almofadão, né? Como se fosse um edredomzão, um almofadão, que ela jogava ali por cima. Esse era o sofá da casa. Entendeu assim? Uhum. Você via casas, mansões, entendeu? Mas No no tijolo tijolo. ainda, um solo reboco, Uhum. né? Aí falaram, não, é porque aqui a gente só começa a pagar imposto quando a casa está Tá pronta. bom. Então só deixa. Vai deixando. Deixa para fazer Para não precisar. Tá bom lá, exato. Mas lá tem muitos caras. Saneamento básico lá é Precário. precaríssimo, muito precário, assim. Todos os três, né? Nossa, Bolívia mais ainda. E assim, interessante que a gente tem muitos lugares, às vezes perto da gente, que a situação não precisa do interior do Nordeste, não. Vou dizer aqui em Maria Paula. Vai ali, vai lá no lugar ali pro lado do Caim ali. Mineirão. Passou o Mineirão, vai embora ali, vai ali no Caim. A gente fez um trabalho no ano passado, um aniversário não, uma festa de Natal para crianças. Mesmo com a pandemia, a gente foi fazer um mapeamento de crianças, a gente mapeou 110 crianças. Aí a gente a ideia da gente era fazer uma festa, a gente não conseguiu fazer a festa por causa da pandemia, mas a gente conseguia padrinhos, e aí o padrinho ele dava um conjunto de roupa, né, um tênis, uma bermuda, uma calça, uma camisa, e dava um brinquedo para a criança. Quando a gente foi lá para fazer esse mapeamento, cara, tipo assim, eu fiquei assustado com o que eu vi. Falei assim, cara, ver uma situação crítica no lugar que está pertinho. Entendeu? Coisa que. E aí eu lembro que eu lembrei justamente do Peru. Eu falei, caramba, cara. E detalhe que, assim, a gente fez um mapeamento de lá, eu não fiz a leitura, eu só orientei para fazer o mapeamento, mas eu não fiz a leitura do mapeamento, porque na época
eu acabei saindo e indo para a congregação que eu estou hoje, e eu fiquei só fazendo a orientação, mas não peguei para fazer uma análise de como era. Mas dentro do mais ou menos que eu vi, era basicamente também nesse perfil. Muitas famílias onde não tinham, eram mulheres, né? E às vezes mulheres muito novas, meninas de 16, 17 anos, né? Às vezes com 2, 3, 4 filhos, né? 5 filhos, e com ausência de pais, né? Ausência de pais. Então, assim, às vezes a gente tem pertinho da gente, pertinho. Pertinho. Aí você me avisa, se tiver, você me avisa. Você foi lá e... Oi? Né? Estou falando. Então é uma questão bem complexa. Tá? Então, assim, gente, o que eu deixo de conselho é dá uma lida nessa questão dos direitos humanos, né? Dizem que acontece muito isso, né? Pontua bem as coisas dentro dos direitos humanos que você queira, independente se a gente não ter lido aqui, e faça uma proposta de intervenção e me entregue. Tá? Quem sabe, de repente, uma proposta dessa de intervenção de vocês não surge a partir daí um projeto, né? Um projeto evangelístico, como a nossa disciplina é missiologia. Então, a ideia é a gente fomentar a questão da evangelização, né? Como eu disse para vocês, é dar ênfase na questão da missão local. Né? Então, é um ponto aí que a gente pode estar planejando e evangelizando ao mesmo tempo, né? Fazendo esse trabalho fundamental de levar dignidade às pessoas. Bom? Como missão local. A ideia é essa, é você fazer você vai pegar qualquer temática que a gente tem envolvido e transformar numa intervenção. Lembrando que quando eu falo de evangelismo, eu estou falando na proposta. Estou dizendo aquela coisa de vamos evangelizar assim, que a proposta já é uma evangelização. Tá? Então a proposta quando você der a proposta de intervenção da igreja já se constitui numa proposta evangelística, né? Automaticamente. Até porque eu acho que tudo que a gente faz deve ser para pregar o evangelho. Nem que seja pregar o evangelho sem precisar abrir a Bíblia. Para que a Bíblia que seja lida pelas pessoas seja as nossas atitudes, as nossas ações. Bom? Então, que Deus os abençoe. Esse óculos do Leão aí é defensor do LGBT, não, né? Olha aí, vou perguntar aqui pro professor. Aqui, olha o óculos desse leão aí, ó. Não é a bandeira LGBT, não, né? Tá com a blusa do LGBT. Esse é o da live que fez ali. Vem pra cá direto. Então, se eu aparecer com o meu leão, você vai dizer que o meu eu estou fazendo alusão a... É verde.